Irmãos queridos, graça e paz. Pensei que ia ficar chovendo e eu já estava ali preocupado. Chuva de noite num frio desse, só dá para dormir, né? Espero que vocês não durmam. Irmãos queridos, nós vamos começar nesta noite um estudo bem prático e talvez um pouco diferente sobre a leitura da palavra. Pelos próximos meses aí, nós vamos estudar sobre a leitura bíblica, não necessariamente sobre dicas de interpretação ou sobre gêneros literários. Talvez a gente tenha um pouco disso, como ler um salmo, como ler uma epístola, coisa do tipo. Talvez, mas principalmente nós vamos estudar sobre como tirar proveito da leitura da palavra no nosso relacionamento com Deus. Não ler por conhecimento meramente, mas ler para conhecer a Deus. Basicamente é o que vamos fazer nos próximos meses e nós vamos usar este texto de John Piper como texto base, lendo a Bíblia de modo sobrenatural, provando e vendo a glória de Deus nas Escrituras. Então, nós vamos estar usando esse texto de Piper e partiremos dele, e se você quiser, puder, deve ajudá-lo bastante, certo? Então, vamos começar hoje falando sobre lendo a Bíblia para a glória de Deus. E é claro que o texto clássico, 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Marcelo, está na agulha aí? Com a sua voz de pregador, meu irmão. Acho que você vai ser um pregador reformado com essa voz, viu? Leia aí para a gente. Façam tudo para a glória de Deus. Tudo é tudo, irmãos. Inclusive, leitura da palavra. Mas eu lhes pergunto, por que nós não conseguimos fazer tudo para a glória de Deus? Por que não conseguimos fazer muita coisa para a glória de Deus? Porque até a leitura bíblica pode ser algo que fazemos não para a glória de Deus. Nossa natureza pecaminosa. Desde que o homem caiu, ou nossos pais caíram, que nós temos um problema de glória. Por causa do pecado, nós vemos demais o que não deveríamos ver. E vemos de menos o que deveríamos ver. Nos encantamos com glórias triviais e nos entediamos com glória verdadeiramente gloriosa. Para dar um exemplo, rapidamente cansamos de olhar para o mar, mas passamos horas em programas de TV. Nem sempre conseguimos contemplar o que está à nossa volta, mas nos entregamos muito facilmente a coisas inúteis.
O que deveria chamar nossa atenção, não chama. Ou pelo menos nós não conseguimos ver. E aquilo que não deveria nos encantar, nos encanta demais. Piper diz que o homem é capaz de ir aos Alpes suíços, olhar para eles por alguns minutos e depois se trancar num quarto e ficar assistindo TV. Isso está errado, irmãos. Nós temos um problema de glória. Os nossos olhos brilham demais para coisas triviais e de menos para coisas realmente grandes. Esse é o nosso problema com a criação de Deus, com o nosso semelhante. E pasmem vocês até com a leitura da palavra. Muito facilmente nós nos entediamos da Bíblia. Mas por incrível que pareça, vocês aí, torcedores de futebol, nós aguentamos 1h30 de jogo ruim. Vamos ser sinceros, o jogo do Brasil é ruim. Eu gosto do São Paulo demais. Mas é difícil assistir um jogo de futebol. Mas a gente assiste. É disfuncional. Tem alguma coisa errada. Mas o que seria, Renan, a glória de Deus sobre a qual você está falando? Nós devemos fazer todas as coisas, inclusive ler a Bíblia para a glória de Deus. Mas o que é a glória de Deus? Para explicar, eu vou citar um texto que nós todos conhecemos, Isaías 6, do verso 1 ao verso 3. Vocês se lembram da visão de Isaías? No ano em que o rei Uzias morreu? Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Se lembram disso? E os anjos sobrevoavam o trono. E eles cantavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém, irmãos? Eles estão cantando sobre a santidade de Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor. E você espera que eles digam: toda a terra está cheia de sua santidade. Mas não é o que eles dizem. Eles dizem: tu és santo, 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 e toda a terra está cheia da tua glória. Nas palavras de Piper, a glória de Deus é sua santidade em exibição. Quando nós dizemos que Deus é santo, nós estamos dizendo que Ele é separado, distinto de tudo e qualquer coisa que não seja Ele mesmo. Ele é de uma categoria única. E nós sabemos que quanto mais raro é um objeto, mais valioso ele é. Não é assim? Deus é supremamente valioso. Só existe Ele. Ele está completamente, ou Ele é totalmente acima de qualquer um e de qualquer coisa. Toda a criação exibe a glória de Deus. E de capa a capa, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, é o que a Bíblia faz também. Ela nos revela pessoalmente este Deus de valor supremo. Como eu e vocês podemos ler a Bíblia de qualquer maneira? Ela fala
da glória de Deus. Com que propósito? Nos levar a conhecê-lo, admirá-lo e adorá-lo. Ler a Bíblia para a glória de Deus é fazer isso. Não é conhecer a Bíblia apenas. É conhecer Deus, que se revela na Bíblia. É se prostrar diante dele em louvor e admiração. Nossa leitura diária ganharia muito se fizéssemos isso. O que este texto está falando deste Deus valioso. Então, para exemplificar, gente, eu vou seguir o que Piper sugere sobre os estágios da redenção. Nós vamos ler vários textos que provam que nós deveríamos fazer isso para a glória de Deus. Então, a partir dos estágios da redenção, nós vamos concluir isso. Então, primeiro estágio da redenção, predestinação. E eu queria que alguém lesse para a gente Efésios 1, do verso 3 ao verso 6. Damásio, por favor, meu irmão, fique de pé e leia aí em voz de pregador também, viu? Igual a Marcelo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória ou da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Obrigado, Damásio. Irmãos, a redenção dos eleitos de Deus começa na eternidade. No que a Bíblia chama de predestinação. Ela precede a própria criação. E quando a Trindade Santa pensou nisso, projetou, já tinha um propósito. E Paulo nos diz aqui, ao final, ou melhor, ao início do verso 6, ele nos predestinou para nos adotar para o louvor da sua gloriosa graça. Eis porque nós existimos. Se entendêssemos só isso, resolveríamos muitos problemas na vida. Nós existimos para o louvor da glória dele. Segundo estágio, a criação. Alguém leia para a gente aí Isaías 43, versos 6 e 7. Só um minutinho, Odara. Esse é mais difícil de encontrar. Então, Isaías 43, versos 6 e 7.
Acho que agora foi. 43. Então, interessante. Que versão é essa que tu está lendo? Tá, nova tradução, linguagem de hoje, né? Lê de novo o finalzinho do verso 7 para a gente. Por que que ele fez isso? Por que que ele criou os filhos dele? Para que... a fim de que mostrem a minha grandeza. Na nossa versão, ou na versão da maioria, que é a NVI, nós temos a quem criei para a minha glória. Essa paráfrase que ela está lendo explica o que é para a minha glória. O Senhor não está dizendo que nós vamos dar glória a Ele, como se Ele não tivesse glória. Ele já tem glória. Ele é glorioso. Mas Ele nos criou a fim de que nós exibíssemos a glória dEle. Ou, na versão que ela leu, a fim de que nós exibíssemos a grandeza dEle. Isso. Nós fomos criados para isso. O sol também. A lua também. Os animais, as árvores, os seres humanos também. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e deveríamos, em alguma medida, isso é Gênesis 1, fazer o que Deus faz para manifestar, exibir a grandeza dEle. Mas nós não conseguimos em nossa primeira criação. Mas como nascidos de novo, pelo poder do Espírito, influência dEle, voluntariamente nós queremos exibir a glória dEle. Fomos feitos para isso. Terceiro estágio da redenção, a encarnação. Outra pessoa leia para a gente aí João 1, 14. E na sequência, outro irmão leia Filipenses 2, 6 a 11. Só um segundo, meu jovem. Segura aí. João 1, 14. Os irmãos estão folheando, é porque querem acompanhar. Espera um pouquinho aí. Está com pressa? Entendi. João 1, 14, Edilson Júnior, por favor. Irmãos, o Filho de Deus se encarnou para que nós víssemos a glória de Deus como nunca antes. Nós vimos a glória, ouvimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai. Filipenses 2, do 6 a 11. Alguém encontrou? Tiago? Tiago ficou de pé, olha aí.
Vai, meu irmão. A última frase. Para a glória de Deus Pai. Jesus fez tudo isso, essa carreira aí, de humildade e obediência, para que joelhos se dobrem, língua confessem, para a glória de Deus Pai. Ele se encarnou para a glória de Deus, ou para que pudéssemos ver a glória de Deus. Depois da encarnação, vamos à propiciação. Não seria só encarnação. Precisaríamos de propiciação. João 12, 27 a 28. Porque Cristo morreu, irmãos. Alguém encontrou João 12, 27 a 28? Felipe encontrou. Por favor, meu irmão. Obrigado, Felipe. Jesus está falando da morte dele. E ele mesmo diz que está perturbado com a aproximação dela. Mas ele pergunta, será que eu vou pedir para mudar? Não, eu vim para esta hora. Para que hora? Pai, glorifica o teu nome. Ele veio, irmãos, para morrer. E como é que ele glorificaria a Deus? Fazendo propiciação. Satisfazendo a justiça de Deus. Não sei se vocês se lembram, depois vocês olhem lá o texto de Romanos 3. Em um dado momento, Paulo nos diz que Deus deixou os pecados impunes. Os pecados dos nossos irmãos do Antigo Testamento. Deus não os puniu. Eles ficaram como que suspensos no ar, esperando o Cordeiro de Deus, que em sua morte pagou por eles. Jesus veio para fazer propiciação, satisfazer a justiça de Deus e ao mesmo tempo afastá-la de nós. Nisto Deus é glorificado. Paulo vai dizer que ele é tanto aquele que julga como aquele que justifica.
santifica seu povo. Ele fez isso para a glória de Deus. Depois de propiciação, santificação. Porque crentes estão neste processo de santificação. Filipenses 1, do 9 ao 11. Tiago, já achou aí? Já tem tempo, né, meu irmão? Então fique de pé aí, por favor. Olha só. Obrigado, Tiago. Minha oração é esta, que o amor de vocês aumente. Que vocês tenham frutos de justiça na vida, santidade. Com que propósito? Para a glória e louvor de Deus. Crentes santos exibem a grandeza de Deus, a glória de Deus. O Espírito está nos santificando para isso, irmãos. Cristo derramou seu sangue para isso. Então nós fomos predestinados para isso. Antes da criação do mundo, fomos criados para isso. Jesus se encarnou para isso. Derramou seu sangue na cruz para isso. Estamos em santificação para isso. E o último estágio da redenção, como Piper coloca neste livro dele, é obviamente a consumação. Porque Jesus vai voltar, por exemplo. Vamos ler? 2 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Segunda Tessalonicenses 1, 9 e 10. Eu vou ler, tá? Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. E isso acontecerá no dia em que ele vier, Cristo. Para que ele vai vir, gente, segundo esse texto? Para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Cristo voltará para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram. Piper usa uma ilustração para explicar esse texto. Ele diz que isso aqui é menos o que fazemos com um microscópio e é mais o que fazemos com um telescópio. Com um microscópio nós queremos aumentar algo, não é assim? A gente quer olhar uma coisa que é bem pequena, mas precisa crescer. Com o telescópio, é o homem tentando ver o que existe em seu tamanho real, como ele é. Piper diz, quando Jesus voltar, nós vamos vê-lo
como Ele é. E a resposta natural será glorificá-lo e admirá-lo. Então perceba, muito rapidamente, nós fomos de eternidade a eternidade. E por todos os estágios, o texto bíblico está dizendo que nós fomos predestinados, criados, salvos, estamos em santificação, vamos nos encontrar com Ele para a glória dEle. É o que temos na Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia, irmãos, para a glória de Deus. Para vê-lo e admirá-lo. Para nos encontrarmos com Ele, que se revela na palavra. Não é para saber onde Filipenses se encontra na Bíblia. Não é meramente para chegar mais rápido do que o irmão a Isaías. Não é para cumprir aquele programa de leitura anual. Eu li a Bíblia mais uma vez. Tudo isso é bom, gente. Conhecer o endereço, ler a Bíblia de capa a capa, é isso mesmo, a gente precisa fazê-lo. Mas se não for para a glória de Deus, estaremos perdendo o melhor da leitura. Se não for para conhecer e magnificar, ver e admirar, a leitura não terá tanto prazer. Me entendem? Se você não parar para perguntar, o que é que esse texto está dizendo do meu Deus? Não é primeiro o que esse texto está dizendo para mim. Não. Ele fala para você. Mas o que é que ele fala de si mesmo? Ganha sabor. Você ganha oração. Você ganha motivos para orar e adorar. Porque Ele está se exibindo. E você está vendo. E se satisfazendo nele. Nele. Não sei se eu já disse isso, mas o versículo da minha conversão, não sei se você tem um, mas geralmente foi aquele sermão, foi aquele texto que leu. O meu é Salmo 37, verso 4. Eu não entendi absolutamente nada. Mas eu nunca me esqueci dele. Vocês se lembram do Salmo 37, 4? Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor. Essa preposição locativa faz toda a diferença. E à época, obviamente, eu não sabia nem o que significava o verbo deleitar-se. Tinha ideia, assim, deve ser alguma coisa de alegria, mas eu não entendia muito bem. Com o tempo eu fui percebendo, irmãos. Nossa alegria não está meramente ou apenas no que Deus faz ou nos dá. Está nele. Ele é o melhor presente de si mesmo, Tiago. Tem nada que Deus possa fazer por você que seja melhor do que Ele mesmo. Aliás, tudo o que Ele faz por você, como a gente acabou de ouvir aqui, de eternidade a eternidade, é pensando em ajudá-lo a vê-lo e a glorificá-lo, magnificá-lo, engrandecê-lo, voltar glória para Ele. É para ajudá-lo a perceber que Ele é mesmo supremamente valioso.
Então, como tudo mais que nós fazemos, inclusive comer e beber, como diz Paulo, precisamos ler a Bíblia para a glória de Deus. Na próxima quarta, a gente vai desenvolver um pouco isso, falando sobre a adoração fervorosa, não é qualquer tipo de adoração. Ler a Bíblia para glorificar a Deus em adoração fervorosa. Sair de casa pegando fogo. Espero que, de alguma maneira, esses breves estudos, e eles serão assim mesmo, nos ajudem a ler a Bíblia com uma nova vida ou com um novo vigor, e que a gente não só aprenda a manusear, mas aprenda a se encontrar e se deleitar no Deus que se revela e fala aqui nas Escrituras. Amém, irmãos? Vamos orar?